As 10 cores de olhos mais raras do mundo. Você certamente já ouviu olhos azuis, verdes e castanhos por aí. Mas será que você sabe me dizer quais são os olhos menos comuns? Os mais raros do mundo? Muitas pessoas afirmam que a primeira coisa que reparam nas outras são os olhos. Mas o que aconteceria se, ao vê-los, você visse uma cor estranha ou mesmo um olho sem íris? Deve ser algo muito raro, não é mesmo? Pois é, para descobrir mais sobre esses casos tão especiais, continue ligado no vídeo e já deixe o seu like, porque hoje vamos ver as 10 cores de olhos mais raras do mundo. 1. Avelã. Não confunda os olhos castanhos com olhos de tom mais escuro. Esse tom raro está no meio termo entre o verde e o marrom. Também não deve ser confundido com a heterocrômia. Até o momento, não há uma explicação genética definitiva para a origem desta coloração peculiar dos olhos. Entretanto, existem várias teorias a respeito. De acordo com o Dr. Matthew Leach, da University of South Australia, a combinação de verde e marrom pode ser resultado de substâncias presentes na corrente sanguínea devido a um desequilíbrio hepático. Uma evidência que suporta essa teoria é que indivíduos com essa coloração de olhos tendem a sofrer de problemas digestivos. Outra explicação, sugerida por Barry Starr, geneticista da Universidade de Stanford, indica que um gene influencia outro a produzir mais melanina. O avelã é frequentemente confundido com a cor marrom e é amplamente distribuído globalmente, sendo encontrada em 50% da população. Quem sabe? Talvez você possua olhos dessa cor e ainda não tenha notado. 2. Azul. Dá uma olhadinha no espelho e veja se seus olhos são azuis. Um pesquisador chamado Hans Ekberg, lá da Dinamarca, descobriu que a primeira pessoa com olhos azuis apareceu no norte do Mar Negro devido a uma alteração nos genes por volta do ano 6000 a.C. 1000 anos depois, essa característica se espalhou para outras partes do mundo, como Europa, América do Norte e Oceania. De forma simples, a cor azul dos olhos não é por causa de algum pigmento, mas sim um truque de luz. Isso mesmo. Os olhos azuis não têm pigmentos nem colágeno. O tom azul que você vê depende de quanta luz se espalha dentro do olho. Isso é conhecido como efeito Randall. Só uma pequena parte do mundo, 8% para ser exato, ou seja, cerca de 600 milhões de pessoas, têm olhos azuis. Então, se você é uma dessas pessoas, parabéns. Mas cuidado, viu? Como os olhos azuis não têm pigmento, eles são mais sensíveis à luz do sol. 3. Mel. Âmbar. Os olhos cor de mel podem ter tons variados, indo do caramelo ao vermelho, passando pelo dourado e o cobre. Eles ficam numa faixa entre o verde e o avelã. Esses olhos também são chamados de olhos de lobo, porque a íris dos lobos tem esse tom amarelado. A gente ainda não sabe direito porque alguns olhos têm essa cor diferente, mas parece que um pigmento chamado lipocromo ou fuscus, que também aparece nos olhos verdes, dá esse toque amarelo. Às vezes, as pessoas confundem essa cor âmbar com uma coisa chamada heterocrômia central, que é quando a cor da pupila é diferente da cor da íris. Para identificar se um olho é cor de mel, é só você ver se o tom âmbar é igual em toda a íris, não só em algumas partes. Essa cor é mais comum em pessoas da Europa, em países como Romênia, França, Espanha, Suíça, Itália ou Eslovênia. Mas também tem gente com olhos cor de mel no Brasil e na Ásia, viu? Será que você é um dos sortudos? 4. Verdes. Apenas 2% das pessoas no mundo têm olhos cor de verdes. E essa cor é mais comum em mulheres do que em homens. Mas não pense que é uma cor rara em todo o mundo. Na Europa é bem comum. Na Hungria e na Islândia, por exemplo, 20% dos homens e 80% das mulheres têm olhos verdes. A cor verde dos olhos vem de um pouco de melanina e um excesso de lipocromo, que dá um tom amarelado. Quando se misturam, elas criam esse verde especial. De acordo com um estudo feito em Los Angeles, a maioria das pessoas nos Estados Unidos acham os olhos verdes super atraentes. E muitos até gostariam de ter olhos dessa cor. E você? Acha os olhos verdes bonitos ou prefere olhos cinzas? Falando nisso, acredite se quiser, mas os olhos cinzas existem. Eles são parecidos com os olhos azuis, mas o tom é diferente. A cor cinza nos olhos acontece por um efeito bem interessante, o mesmo que acontece com os olhos azuis. 5. 6. Cinzentos e violetas. Quando a luz bate direto no olho, a cor azul aparece.
Mas nos olhos cinzentos, tem uma camada fininha de melanina na íris que impede a entrada total da luz. Isso cria a cor cinza. Alguns cientistas acham que essa camada fina funciona como um controle de luz, fazendo o azul parecer mais escuro. Essa cor só aparece se você tiver o gene certo. Talvez você já tenha visto bebês com olhos cinzentos, mas a cor deles geralmente muda com o tempo. Isso acontece porque as células que produzem melanina nos bebês ainda são muito novinhas. Conforme a criança cresce, mais dessas células são produzidas. Isso pode deixar os olhos violeta. Por causa dessa cor diferente, surgiram várias lendas tentando explicar por que os olhos são violeta. Uma delas é a lenda da Síndrome de Alexandria. Conta a história de uma menina em Londres que nasceu com os olhos azuis, mas a cor dos olhos dela foi mudando para violeta. A família dela ficou assustada pensando que era bruxaria e levaram a menina para um padre. O padre explicou que a cor dos olhos dela não era por causa de bruxaria, mas talvez porque ela tinha uma conexão com um grupo de pessoas espirituais do Egito que também tinha olhos violeta. O padre disse que essas pessoas tinham olhos violeta porque uma luz misteriosa as atingiu no meio da noite. Isso deixou a pele delas bem branquinha e os olhos violeta. Depois disso, a menina foi considerada especial. Dizem que os olhos violetas são comuns em pessoas com albinismo, por causa da falta de melanina e da mistura de tons de vermelho e azul. Mas também tem gente normal, como a atriz Elizabeth Taylor, que tinha esses olhos violeta incríveis. 7. Negros. Os olhos negros são tão escuros que é difícil ver a diferença entre a íris e a pupila. Pouca gente tem olhos dessa cor, apenas 1% das pessoas no mundo todo. Essa cor é mais comum em africanos, asiáticos e nativos americanos. Mas tem outra forma de uma pessoa ter olhos negros e é por causa de uma doença chamada anirídia. Essa palavra significa sem íris. E é uma condição em que a íris quase não aparece nos dois olhos. Essa doença é bem rara e atinge uma em cada 80 mil pessoas. Ela pode ser herdada ou aparecer do nada. Mas atenção! A anirídia não é algo bom. Ela pode causar visão baixa, sensibilidade à luz, problemas nos órgãos genitais e nos rins. Infelizmente, ainda não tem tratamento para essa doença. 8. Vermelhos. Os vampiros podem não ser reais, mas os olhos vermelhos, que são marca registrada deles, realmente existem. Quase ninguém tem olhos dessa cor, mas quando aparecem, são geralmente em pessoas com albinismo. A pele branca delas faz com que os olhos se destaquem ainda mais. Além de vermelhos, os albinos podem ter olhos rosados ou até roxos. Tudo depende de como é a íris deles. Os albinos não têm melanina e quando a luz passa pelo olho, ela reflete a cor dos vasos sanguíneos na parte de trás do olho. É como se você pudesse ver através dos olhos deles. Apesar de ser uma característica que chama atenção, quem tem olhos assim costuma sofrer mais com sensibilidade à luz, estrabismo, miopia ou astigmatismo. 9. 10. Heterocrômia total e parcial. Ter olhos de cores diferentes é algo bem raro, mas que realmente acontece. Esse fenômeno é chamado de heterocrômia da íris e é tão incomum que só atinge 11 em cada 1000 pessoas. Nos Estados Unidos, existem duas maneiras de uma pessoa ter heterocrômia: a essencial e a adquirida. A heterocroma essencial é quando a pessoa nasce com os olhos de cores diferentes por causa da genética. Já a heterocrômia adquirida acontece quando a cor de um olho muda por causa de fatores externos, como depósitos de ferro na íris ou doenças como o glaucoma. O bom é que a heterocrômia só muda a cor dos olhos e não causa outros problemas de saúde. Tem algumas pessoas famosas que têm heterocrômia. Talvez você até já tenha visto e nem percebeu. O cantor David Bowie, por exemplo, tinha um olho de cada cor. E o ator Henry Cavill, que fez o Superman, tem um pedaço da íris de cor diferente do restante do olho. Existem ainda outro tipo de heterocrômia chamado de heterocrômia central ou olho de gato. Esse tipo acontece quando a pessoa tem pouca melanina no olho e acaba com duas cores diferentes na mesma íris. Dessa forma, se formam um anel interno e um anel externo na íris, sendo que o anel externo mostra a cor real do olho. Isso pode acontecer nos dois olhos ou só em um. Outras causas para a heterocrômia central são o quimerismo genético, lesões no olho ou mosaicismo, que é algo bem raro. Mas e aí? Me conta, será que você tem uma dessas cores raras de olhos? Ou conhece alguém que as tenha? Deixe aqui embaixo nos comentários o seu depoimento e antes de ir, considere também curtir e se inscrever no canal. Assim, o vídeo chegará para mais pessoas e você não perde nenhum lançamento. E se você ficou interessado por esse assunto, confira também nossos vídeos sobre as origens das cores dos olhos. Basta clicar no vídeo em sua tela, não vai perder, hein? Te vejo lá.